Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem é a primeira vez está aqui na casa, sejam bem-vindas. Quem está nos assistindo pela internet também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, recebendo de Deus, nosso Pai maior, do nosso querido Mestre Jesus, as bênçãos e o amparo necessário para as nossas vidas. Que cada um receba na noite de hoje aquilo que veio buscar, que possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os seus lares, e a todos aqueles que estão nos assistindo também pela internet, que sejam abençoados e iluminados onde quer que estejam. Iniciando a nossa palestra de hoje, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo mais uma vez nosso amigo Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor. Obrigado, Edilson. Obrigado, Deus. Pessoal, boa noite. Queria dizer que é uma alegria estar aqui, receber o convite. Sou bem tratado aqui. Recebo café, bolo. Então a gente faz sempre questão de voltar, né? E aí ele paga a dívida, vai lá fazendo visita pra gente. E também é uma satisfação, a oportunidade da gente falar sobre o Espiritismo, né? Que para mim, na minha vida em especial, foi assim um divisor de águas, né? Nasci e hoje, até hoje, toda a minha família é católica e nós não temos absolutamente nada contra, pelo contrário, todos ainda são católicos, né? Logo se vê que ninguém muda ninguém, né? Mas, num determinado momento da minha vida, eu comecei a me fazer alguns questionamentos e a doutrina espírita conseguiu, naquele momento, suprir, através do conhecimento, algumas situações que me clarearam e que me trouxeram até aqui, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão que o Espiritismo aborda. Eu até fiquei preocupado porque eu vi o Wilson colocar lá o tema, a gente falar sobre a morte, né? O momento da morte, etc. Então, eu acho que ninguém vai, né? Porque é um tema difícil de ser falado, a maioria das religiões não trata desse assunto, né? Mas o Espiritismo trata, né? As obras, né? As obras básicas, as obras complementares, trata e fala sobre esse momento, que é um momento líquido e certo da nossa vida. No direito, a morte é um fato determinado, vai acontecer. E todos nós sabemos que vai acontecer, embora nós não nos preparamos adequadamente para esse momento, né? Porque é um momento que vai chegar e a gente sabe que isso é inevitável. E nas obras complementares, ou seja, nas obras que não são as obras de Kardec, mas aquelas que a doutrina espírita nos traz, em especial Chico Xavier, ele fala em algumas obras momentos importantes, situações que realmente nos chamam muita atenção, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Duas obras em especial. A primeira é a obra Voltei. Já falei aqui, mas eu vou falar en passant, porque é uma obra muito interessante do espírito de irmão Jacó. Ele era judeu, nasceu judeu, era europeu, veio para o Brasil e perdeu uma filha, perdeu entre aspas, uma filha desencarnou, uma filha jovem. E ele ficou naquela condição que não conseguia entender a lógica natural das coisas, visto que mais comum seria um pai, uma filha enterrar um pai, e não o contrário. E ele não aceitou aquela situação, não aceitou, procurou o Espiritismo, e numa reunião de materialização ele teve a oportunidade de receber o contato da filha, que passou particularidades para ele, e ele passou, olha, existe algo que precisa ser identificado. E Jacó
né? Esse não era o nome dele era Frederico Frigner. Ele se torna espírita, atuante, a ponto de chegar a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Tem um papel importante no espiritismo num determinado momento, e ele relata neste livro, o momento da sua desencarnação. Ou seja, depois de desencarnado, qual era o interesse dele? Olha, eu vou voltar e escrever uma obra explicando como se dá esse processo. Por isso o livro chama-se Voltei, né? E aí, a primeira dificuldade que Jacó encontrou foi como ele faria isso, né? Porque o telefone, segundo Chico Xavier, toca de lá para cá. Ou seja, tem que haver um médium que esteja receptivo para receber essas informações. E nem sempre os médiuns estão aptos, ou preparados, ou comprometidos para o trabalho. Essa foi a primeira dificuldade. Ele vai a Pedro Leopoldo, conversa com Chico Xavier, até faz alguns questionamentos a ele lá, porque o André Luiz trouxe várias obras. Ele falou, mas ele nem era espírita e teve a possibilidade de escrever, eu que era espírita. Eu falei, mas olha, o André Luiz ficou aí muito tempo sermonizando contigo, né? Então, há necessidade da preparação. E ele faz o relato nesse livro. O livro começa, aliás, com o processo da desencarnação. Algumas horas antes da morte. Ele narra como foi aquele processo. E aí ele começa a dizer, né? Ele sabia que ia desencarnar, estava doente, acamado, em casa, sabia que o momento derradeiro estava chegando, já estava se preparando para o momento final, e ele começa a narrar. Aí o pé dele começou a gelar, viu, Wilson? Aí já fiquei preocupado, meu pé gela de vez em quando. Então já começou a complicar. Aí começou a gelar o pé, ele começou a sentir aquele torpor, etc e tal. E ele faz essa narrativa do momento do desencarne, que segundo ele não foi fácil. Por quê? Porque o Jacó, embora fosse espírita, conhecia a imortalidade da alma, ele ainda era apegado às coisas materiais, né? Ele ainda estava preso a determinadas coisas. Ah, mas o meu rádio, as minhas coisas, como vai ser? Quem vai ficar? Né? E aí, então, isso dificultou o processo desencarnatório dele, né? Bezerra de Menezes se apresenta e diz, olha, calma, Jacó, tudo a seu tempo, tenha calma, tenha tranquilidade. Mas nos serve de alerta, porque nós sabemos que nós vamos desencarnar e nada vamos levar deste mundo, né? Não vamos levar nenhum bem material, assim como também todos os sentimentos que nós estamos envolvidos vão ficar. E aí o que acontece? O momento do desencarne é o momento do desprendimento, né? O momento em que o espírito precisa se libertar para que ele possa seguir para uma outra jornada. Nós, enquanto espíritas, cremos na vida pós-morte, e aí ele vai ter uma libertação para uma outra jornada, né? Então Jacó narra esse momento, narra o processo desencarnatório, como foi a chegada no mundo espiritual, e é um livro muito interessante. Mas hoje eu queria tratar de uma outra obra. Depois o Wilson coloca o livro lá, a capa do livro, sei que ele coloca lá, da obra chamada Obreiros da Vida Eterna, do espírito de André Luiz. André Luiz foi, na minha opinião, um grande repórter no mundo espiritual. Enquanto encarnado, né, ele declara que teria sido médico na última encarnação, no Rio de Janeiro, desencarnou, foi para o mundo espiritual, chegou no mundo espiritual numa situação difícil, ele não tinha conhecimento do mundo espiritual e chegou, inclusive, na condição de suicida involuntário. Por quê? Médico que era, fumava, bebia, e por conta disso, o corpo físico dele foi afetado, de maneira que o corpo não tinha mais condições de continuar, e se desprendeu, né? Quando ele chega no mundo espiritual, a surpresa, a vida não havia se encerrado, continuaram. E ele se torna um trabalhador absolutamente eficaz no mundo espiritual. Ele tem um discernimento, uma inteligência absurda, né? Alguns dizem, a maioria diz que seria Carlos Chagas, o grande cientista Carlos Chagas, né? No mundo espiritual, mas isso é fofoca espírita, fica para um outro assunto. E o André, então, ele começa a narrar. E nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, que é a obra número 4 dele, primeiro, a Nosso Lar, ele relata a chegada no mundo espiritual em face da colônia Nosso Lar, a segunda, Os Mensageiros, nós vimos os filmes, né, os dois já saíram, que trata dos médiuns, a terceira, Missionários da Luz, e quarta, Obreiros da Vida Eterna. E nessa obra, ele se junta
a uma equipe de espíritos socorristas cuja missão é vir à Terra e levar 5 espíritos no momento da desencarnação. Ou seja, eles viriam com a missão de acompanhar o desencarne de 5 espíritos, 5 pessoas que estavam encarnadas, que estavam na hora do desencarne e que seriam acompanhados por esse grupo socorrista, né? Essa era a missão do grupo. E o André fazia parte dessa missão, né? Como interlocutor, talvez até como um repórter, e nos traz esses 5 casos que são realmente muito interessantes. O primeiro caso era do Dimas. O Dimas era espírita, trabalhador espírita, acreditava na imortalidade, tinha consciência da imortalidade da alma, mas no momento derradeiro vacilou. Porque no momento derradeiro as coisas são complicadas, né? Ele percebeu que ia desencarnar, estava naquela situação, ele tinha cirrose. Inclusive a doença tinha muito a ver com o comportamento dele enquanto encarnado, embora ele fosse um bom espírito. O que acontece? O que vai acontecer com a minha família quando eu morrer? A preocupação dele. E os meus filhos? O que vai ser deles? Preocupação natural de alguém que está nesse momento, né? E de uma certa maneira, isso, vamos dizer assim, trouxe uma dificuldade no momento do desencarne. Da mesma forma, a família também não queria que ele desencarnasse. Então houve uma ligação fluídica entre os familiares e ele, o que de uma certa maneira dificultava o processo desencarnatório. Então a equipe espiritual, que tinha essa orientação de promover o desencarne do espírito, chega lá e vê um espírito acamado, com o corpo já sem condições de continuar, mas preso por conta da família. Aí eles deliberam. Vamos dar uma melhorada nele aí. Melhora um pouco a saúde do Dimas, né? E ele dá uma aliviada, a chamada melhora da morte, né? O momento em que o espírito fala, bem, acho que eu estou melhor, viu? Acho que eu estou ficando bom, não precisa se preocupar, pode fazer suas coisas aí, fique tranquila, etc. E tal. E é nesse momento que o espírito foi retirado. Só que Dimas estava aprisionado às situações materiais. A mulher e os filhos. Como é que eles iam viver? E agora, sem eu aqui na minha casa, como vai ser? Né? E ele começa a narrar. Ele é recolhido ao mundo espiritual, acompanhado pela mãe. Porque André Luiz, ele nos explica que ninguém desencarna sozinho. Sempre há um grupo de espíritos nos auxiliando no momento do desencarne. Assim como no nascimento. No nascimento e no desencarne, sempre há um acompanhamento. E ele tinha méritos. Ele foi um trabalhador dedicado. No entanto, ele estava aprisionado por conta de não estar totalmente preparado para aquele desenlace. E é interessante a história, porque ele começa a narrar o que acontece depois do desencarne. Ele tem um torpor em função do desencarne, daquela situação toda, etc. e tal. E mais uma vez André Luiz fala, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. O desligamento foi complicado, né? E após o desligamento, ele inclusive participa do próprio velório. E é dito a ele, você quer participar do velório? Já pensou isso? Participar do velório? Chegou lá, participar do próprio velório. E aí ele percebeu que aqueles que estavam lá, nem todos estavam falando dele, ou orando por ele. Estavam lá contando piada, falando do Corinthians, aquela coisa toda, né? Ninguém estava lá preocupado com o Dimas que estava lá. Isso deixou ele em choque, né? Porque, mas ninguém está realmente fazendo algo por mim naquele momento derradeiro, né? Então isso deixou ele um pouco assim decepcionado com aquela situação. A narrativa continua e o velório foi feito na casa dele. E aí há uma advertência severa do espírito de André Luiz, porque ele fala, olha, embora ele fosse espírita, a casa dele estava desprotegida, porque não havia oração. Trabalhador dedicado na seara espírita, mas ele não conseguiu transmitir isso para os seus próprios familiares. Ou seja, ele não conseguiu passar para a família e aquele ambiente ficou desguarnecido no momento da desencarnação. Ele é acompanhado, inclusive, até o cemitério. É feito o desligamento dele. A história é bem interessante. Mas vejam, não é o fato dele ser espírita que ele chegou com um tapete vermelho no céu. Ele tinha conhecimento.
Ele sabia da imortalidade, mas estava apegado a coisas materiais. O segundo caso é o Fábio, que não era espírita, mas ele também era um espírito extremamente evoluído, vítima de tuberculose, né? Desde a primeira infância, o corpo alquebrado, com muitas dificuldades financeiras, com muitas dificuldades de saúde, constituiu uma família sólida, mulher e filhos, e quando chega no final, ele sabia que ia desencarnar. Sabia que a hora derradeira estava chegando. E aí é uma passagem muito interessante, meus amigos, porque no processo de desencarnação dele, os amigos espirituais se aproximam, dão a oportunidade para ele falar com a mulher naquele momento derradeiro. Geralmente, os espíritos explicam que aquela palavra na hora da morte fica muito marcada para quem está ouvindo e para quem está falando também. Então é dado muita atenção a esse momento. Os espíritos se aproximam e o pai dele, desencarnado, comparece. Comparece e orienta ele naquele momento de desencarnação. E diz a ele, confessa com a sua família. E aí ele explica para a mulher, para filha, está chegando a minha hora. Mas Deus não desampara. Deus não vai nos desamparar. Acredite, tudo vai acontecer no momento oportuno. Meu momento chegou, eu preciso partir, mas eu não vou lhe desamparar no mundo espiritual. Eu vou continuar trabalhando, velando por ti lá. Tenha fé, acredite em Deus, acredite em Jesus e continue a sua jornada. Crie os nossos filhos, né? Então ele dá mesmo no momento derradeiro, ele fala, olha, eu vou partir, mas eu vou estar velando por você. E até ele fala para a mulher, filha, eu vou ver se arrumo um outro por você que venha cuidar de você depois aí. Quem sabe eu ajudo a arrumar um outro aí. Então veja, ele tinha um desprendimento, porque o amor, gente, o amor não aprisiona, né? O amor não é algemas, o amor liberta. Então ele sabia daquela situação do desenlace, do momento espiritual delicado em que ele vivia, mas que ele estaria presente no mundo espiritual. E de fato, depois, nos capítulos seguintes, os dois comparecem ao mundo espiritual com as duas esposas. A primeira, ainda inconformada com o desencarne do Dimas, prejudicando o desencarnado no mundo espiritual, porque Chico nos fala que as lágrimas, quando comportam revolta, prejudicam o desencarnado. Mas o Fábio não. Ele já estava numa condição melhor, porque aquele momento da morte, aquele momento da passagem, ele conseguiu transmitir à família aquela tranquilidade. Olha, acredita em Deus. Tudo vai passar. É apenas uma jornada. E o André Luiz, muito curioso, né? Ele pergunta, mas por que um espírito tão elevado como o Fábio, um espírito que tinha tantos méritos, por que nasceu num corpo tão difícil, tão mal quebrado como esse? Desde a primeira infância ele sofria com a tuberculose. E o pai responde, André, na encarnação anterior, eu e meu filho, e também eram pais e filhos, né? Nós éramos senhores de escravo. Nós tínhamos na nossa fazenda escravos. E tínhamos lá uma senzala. E naquela senzala, os negros ficavam lá em condições difíceis, inclusive para respirar. Tinham muitas dificuldades, o ambiente era muito carregado. Daí ele precisa reencarnar e passar por esse problema da tuberculose que afetou os pulmões dele. Veja que a encarnação anterior deu causa a essa situação. Tudo tem uma consequência. O terceiro caso, meus amigos, é da dona Albina. Ela era protestante, né? E aí chegou a hora do desencarne. Os amigos espirituais se apresentam para fazer o carreto. E quando eles chegam lá, há uma contraordem. Ó, não vai levar ela não. Tem uma contraordem lá, vai ver que estão chamando vocês lá. E os amigos espirituais se surpreendem, porque nunca tinham acontecido. Mas como assim? Não vamos fazer? Não vamos levar? Não, não vai levar. Tem uma contraordem. E aí o benfeitor explica que havia um pedido de moratória para a dona Albina. Que embora tivesse chegado a hora dela, era necessário que ela permanecesse um pouco mais no corpo físico. Isso faria bem para o grupo familiar dela. E o André Luiz fica perguntando, nossa, mas como isso é possível? Né?
Aí o benfeitor fala, através de uma oração. Alguém fez uma prece e essa prece foi atendida no mundo espiritual. Foi reconhecida no mundo espiritual. E o desencarne dela sofreu uma moratória. Não vai ser levado agora. E ele fica preocupado, mas que espírito seria esse? Quem teria esse poder? Quem teria essa capacidade de fazer uma oração? Essa oração chegasse ao mundo espiritual, chegasse às alturas, a ponto de interferir no momento derradeiro da morte? Não é possível isso. E aí o benfeitor fala, André, você vai se surpreender. Quem havia feito a encarnação era uma criança, o neto dela, que nem era neto de sangue, o Joãozinho. Ele havia feito um pedido a Deus e a Jesus, que a minha avó permanecesse mais tempo. Mas esse espírito de criança, que era um espírito evoluído, ele sabia que se ela desencarnasse naquele momento, a filha dela, que estava grávida, poderia sofrer um aborto. Isso interferiria no nascimento de uma criança que era uma menina, que era um espírito missionário que viria junto dele naquele momento. Ou seja, poderia afetar toda aquela encarnação. Então os benfeitores compreenderam que era melhor que ela ficasse mais um tempo, até que aquela criança nascesse, para que as coisas se estabilizassem, porque aquela menina era importante no processo com o Joãozinho. Já eram espíritos afins de outras encarnações, e eram missionários dessa encarnação. Então foi deliberado pelo mundo superior que ela deveria permanecer mais tempo. Aí, muitas vezes, a gente fica pensando, né? Quando chega a hora, às vezes a hora é adiada, ou às vezes antecipada, né? Que é o caso do suicídio, né? Ou o caso pode ser até involuntário, o caso do André Luiz. Ele não cuidou do corpo físico, o corpo não sustentou, não aguentou, né? Então vejam, tudo, André explica que tudo tem um destino, mas ele pode ser alterado, dependendo do comportamento das pessoas envolvidas, né? Jesus fala, o amor cura uma multidão de pecados, né? Nós temos o nosso destino traçado, mas nós podemos alterá-lo pelo trabalho no bem. Divaldo Franco está aí, com 98 anos, dizendo que recebeu moratória e tudo mais, não é? Continua trabalhando, né? Então, nesse caso, fica muito claro essa situação. Sim, se você estiver trabalhando no bem, fatalmente terá a possibilidade de permanecer aqui. O quarto caso, gente, é o caso do Cavalcante. O Cavalcante era católico e estava já praticamente no final da vida. E por conta da dedicação dele à Igreja Católica, a mulher havia abandonado ele. Ele estava lá mais dedicado à igreja do que a mulher foi embora. E nunca mais ele teve notícias. Aí no final da vida, no momento derradeiro, lá no hospital, ele fica pensando, e a minha mulher? Aonde ela está? Eu queria pedir perdão para ela. Gente, o momento derradeiro, a velhice, de uma certa maneira, é o momento em que o espírito está mais ligado com o mundo espiritual. O momento em que ele está pensando naquilo que ele fez, no momento de reflexão do espírito, né? Então ele estava passando por aquele momento, mas havia chegado a hora dele. No hospital já ninguém aguentava mais ele. Ele queria chama o padre ia lá, conversava, e o homem não morria, né? Até que os médicos, de uma certa maneira, falaram, é melhor nós resolver isso aí, né? Deram uma injeção letal para que o Cavalcante desencarnasse. E os amigos espirituais falam, não façam isso, porque ele precisa desse momento. Ele precisa do leito, dessa dor, para refletir. O espírito está lá naquele corpo quebrado, né? A mulher havia sido até trazida, já estava desencarnada a mulher. Ele fala, bem, peço perdão. É o momento que ele se reconcilia com a pessoa, né? Veja a importância desse momento. O momento em que o espírito começa a pensar, o que eu fiz nessa jornada? Haverão outras. Eu me recordo de Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier foi Emmanuel. Mas ele não esteve evoluído da forma como esteve nas últimas encarnações. Lá, no livro Há 2000 anos, ele era contra Jesus, né? Até que no final da vida, ele começa a refletir, quem é esse Jesus? Quem fora esse camarada que interferira tão diretamente na minha vida?
mas no momento derradeiro, quando ele já estava cego. Momento em que ele já começou a pensar. A mulher já havia desencarnado, a filha também. Então, muitas vezes, o leito, a doença, o final da vida, é um momento de reflexão do espírito. Kaibar Schutel fala isso, explica que é o momento em que o espírito começa, que ele já está desligado das coisas materiais, já está aposentado, né? Tem mais compromisso, tem mais conta para pagar, nem nada, deixa os filhos resolver. E aí ele está ligado com as coisas do mundo espiritual, né? E é o momento do arrependimento do espírito. Porque errar todos erramos, meus irmãos. Não tem alguém aqui que não errou? Todos nós erramos, né? Mas nós podemos corrigir. Imagina só o que o Espiritismo nos traz. A possibilidade de corrigir os nossos erros pelas nossas próprias ações. Ou seja, fazer diferente. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Às vezes isso acontece tardiamente. Ainda bem que há outras encarnações para que a gente possa reparar. Se fosse só essa, já imaginou como seria difícil? Chegar naquele momento derradeiro e falar, e agora, hein? Como é que eu vou voltar para trás? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Se não houvesse a reencarnação. É por isso que Fábio teve que reencarnar em condições de saúde difíceis nessa reencarnação. Para que ele pudesse suportar aquilo que ele havia causado numa encarnação anterior. Ou seja, ele deu causa à própria doença. Só que a doença de Fábio foi um estímulo para ele. Muitas vezes nós achamos que a doença, a dificuldade, a dor é algo ruim. Em absoluto, meus amigos. A dor faz parte do processo. Ninguém quer sofrer. Mas a dor, muitas vezes, é necessária. É o remédio amargo que nós temos que tomar para nós modificarmos os nossos atos. Nós não somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Não somos perfeitos. E na maneira que nós saímos, desviamos das leis naturais, somos obrigados a pagar. Daí a dor. Daí o sofrimento. Né? E muitas vezes a gente quer ver uma pessoa, da família, um ente querido naquele sofrimento, naquela dor que você quer ajudar, quer alcançar e não consegue. Talvez a dor seja melhor naquele momento. É difícil, mas é necessário. É o remédio. E quando se fala em remediar, fala em remediar e não curar. Ou seja, tem que passar por aquele sofrimento. Mas o Espiritismo nos convida a todo tempo. Quando nós chegamos aqui à Casa Espírita, os amigos espirituais sintonizam conosco e nos convidam. Nos convidam a fazer a nossa alteração. Sim, nós podemos fazer diferente. Nós precisamos aceitar que somos falíveis, que erramos muitas vezes, nesta encarnação, inclusive. Mas Deus é misericordioso. Deus é Pai. E nos dá sempre uma outra oportunidade. A nenhuma das minhas ovelhas irá se desgarrar. Então, sempre há a oportunidade do recomeço. Ainda bem, né? Caiu, levanta. Começa de novo. Quem é que não caiu? Né? Ao lado de Jesus, haviam espíritos missionários que falharam. Simão negou Jesus 3 vezes. Judas traiu. Né? Estavam lá, ouvindo as palavras do Mestre. Mas erraram. Mas se transformaram pelas suas próprias atitudes. Então sempre haverá oportunidade para o espírito se reparar. Daí as encarnações sucessivas. Daí a reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, aonde estaria a justiça de Deus? Porque um nasce rico, outro pobre. Um nasce perfeito e outros com problemas de saúde. Não é? Aonde estaria a justiça divina se nós olhássemos só uma reencarnação? Ainda bem que nós conseguimos entender isso. E esse processo do desencarne faz parte desse trabalho. Você tem que passar, reencarnar, tal é a lei. E o último caso, o último espírito, era de uma senhora, Adelaide Câmara. Ela era presidente de uma casa espírita, essa senhora realmente existiu lá no Rio de Janeiro, né?
ela tinha uma atividade voltada ao espiritismo, mas chegou a hora. Né? Só que os frequentadores da casa, aqueles que estavam lá, achavam que essa ela desencarnando, a coisa ia desandar. Todos são chamados e recolhidos ao mundo espiritual. Falou, agora vocês têm que levar adiante. Vocês têm que pegar a missão e levar para frente. Ela trouxe até aqui. Agora é com vocês. Nós estamos vivendo isso lá na nossa casa, né, Deus? A pessoa que fundou a casa, desencarnou, agora vai fazer 1 ano, agora semana que vem, né? E nós tivemos que pegar e levar adiante. Com trabalho. Né? E lá no mundo espiritual, ele já está nos ajudando. Já está nos ajudando. Né? E muitas vezes aparecem em sonho dando mensagens. Olha, vai lá, Dirce, faz aí, faz aqui. Dando ordem. Lá no mundo espiritual. Eu falei, mas tá dando ordem aí em cima já? Né? Pois é. Mas por quê? Porque a responsabilidade, é compromisso. Então, gente, é muito difícil compreender a morte se nós não entendemos que ela faz parte de um processo. Né? Que muitas vezes nós acreditamos que a morte é algo nefasto. Sim, há o desprendimento, há uma passagem. Mas imagina o desencarnado que vai sair e vai deixar todo mundo aqui. Daqui você vai perder um, lá ele perde toda aquela relação de ciclo de amizade. Né? Mas o Espiritismo matou a morte. Esse é um fato. De maneira que ela não existe com a qual as outras e demais religiões pensam. E nós não somos contra. Nós acreditamos e aceitamos todas as outras religiões, tudo bem, cada um no seu momento. Mas nós acreditamos que ela é a passagem para uma outra jornada. E como é que nós vamos chegar lá? Em que condições nós vamos chegar lá? Nós vamos levar alguma coisa? Algum bem material? Um relógio, um boné? Nada. Nós vamos levar só aquilo que nós amealhamos enquanto aqui estivermos encarnados. As nossas boas obras, né? Aquilo que nós fizemos de bom, vai advogar ao nosso favor. Nós vamos chegar no mundo espiritual e não haverá um tribunal inquisitório. Wilson, você era corintiano, né? Vai para o lado de lá. São Bentista vai para cá. E São Bentista vai direto para o céu. Vai direto, passa direto para o céu. Né? Tanto sofrimento na terra que o cara fala, segue para lá. Eu também sou. E aí, então, o que acontece? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, mas eu era doutor. Doutor era lá, irmão. Aqui você é mais um. Né? Imagina você chegar no mundo espiritual e saber que não tem nada. Nenhuma casa para morar. Nenhum pardal para dar água. Não deve ser fácil. Né? É aí que os espíritos se surpreendem. Puxa, mas e agora? Mas ninguém está sozinho. Né? Tudo aquilo que nós fizemos de bom e que nós fazemos de bom nessa jornada atrai a simpatia dos bons espíritos, atrai a possibilidade de chegarmos no mundo espiritual e dizer, olha, parabéns, você foi um completista. Não foi perfeito. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, na Terra, planeta de provas e expiações. Nós estaríamos numa situação melhorzinho pelo menos. Mas enquanto nós não compreendermos essa realidade, nós precisamos reencarnar aqui. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer para a gente pensar essa noite. Pensar que somos seres eternos, imortais, enquanto espíritos, mas que a nossa missão aqui é aprender. Estamos todos numa escola, todos em aprendizado. E aqueles que não aprenderem, repetem de ano. Tem que fazer outra vez. Né? Daí a necessidade da reencarnação. Não há nada de miraculoso, não há nada de excepcional, nada de extraordinário. Vai chegar um momento que o corpo físico não vai mais suportar. O meu já está gritando faz tempo. Minha hernia de disco está gritando comigo já. Falei, cara, você não vai cuidar desse negócio? Né? E aí a gente tem que cuidar. Né? Porque se chegar no mundo espiritual antes da hora é complicado. O cara fala, mas e o que você tem que fazer lá? As palestras lá no centro. Faltou?
Não deu conta, né? Porque antecipou essa jornada, né? Por isso que eu venho aqui pagar minha conta. Venho aqui porque eu quero pagar quero chegar lá e falar, não, eu ia lá, quinta-feira eu ia lá, no Wilson convidava, eu ia lá, né? Fazia palestra, conversava, falava, né? Importante isso, né? Para a gente poder aprender. Por quê? O palestrante é o mais endividado. Podem ter certeza disso. Não é, Wilson? É o cara que mais está devendo aqui nessa sala. Pode ter certeza. Tem que pagar. Tem que pagar. Pegar o boleto, ir lá na lotérica, enfiar na fila e pagar a conta. E sair com o recibo na mão. Aqui, ó, paguei. Mais uma quinta-feira que eu fui lá e paguei a minha conta. Graças ao bom Deus. Né? Daí a oportunidade do trabalho. Né, gente? Se nós entendermos como é a realidade da vida, nós não ficarmos preocupados com as coisas. Lógico que a gente tem que se preocupar com as coisas materiais. Senão, como é que vai fazer? Não paga a conta? Aí vai lá e corta a força. Né? Tem que preocupar, tem que trabalhar. Lei do trabalho, da evolução. Mas nós não podemos nos apegar em demasia a essas situações. Porque nós vamos desencarnar e não vamos levar nada. Não é? Então fica esse recado para a gente poder pensar, ir para casa, refletir. Né? Obrigado, Wilson, pela oportunidade. Obrigado a todos por me ouvir. Vamos fazer uma prece? Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queremos lhe agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, encarnados e desencarnados, para que nós possamos compreender que estamos todos juntos num processo de evolução que exige trabalho, perseverança, mas sobretudo humildade, assim como fora demonstrada pelo nosso Francisco de Assis, que veio, se despojou de todos os bens materiais e dedicou a sua jornada não só aos homens, mas também aos animais. Obrigado, Mestre Jesus, por todas as dificuldades que nos dá, pelos parentes difíceis, pelas situações embaraçosas que muitas vezes nos colocamos, mas pedimos forças para poder continuar trabalhando na seara do bem até a chegada no mundo espiritual. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, gente.